E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui para mais uma aula de matemática ou de cálculo 1, se você preferir. Essa aula aqui a gente vai falar sobre continuidade e limites no infinito. Em especial, eu vou dividir em dois vídeos essa aula. O primeiro, né, que é esse daqui, eu vou falar sobre continuidade e o outro eu vou falar sobre limites no infinito. Esse aqui sobre continuidade, ele é um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais conceitual e eu vou procurar fazer ele com bastante calma. Tá? Inclusive, essa aqui é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque a primeira vez eu achei que eu dei umas gaguejadas, fiz algumas partes que talvez tenham ficado um pouco confusas. Aqui eu vou tentar fazer com um pouco mais de calma dessa vez, ok? Então vamos lá. Primeiro, a noção intuitiva de continuidade. Se eu não estiver enganado, era o próprio matemático Euler que definiu, né, que uma função era contínua quando você era capaz de desenhar o gráfico da sua função sem tirar o lápis do papel. Tá, o que que significa isso, né? Você poderia fazer um gráfico da função sem tirar o lápis. Tirar o lápis seria mais ou menos fazer algo assim. A gente viu alguns exemplos assim em limites, né? Quando você tem um salto, né, na função, isso seria tirar o lápis do papel. Então, quando não ocorre esse tipo de coisa. Então, essa é a noção mais intuitiva que a gente tem de continuidade na matemática, ok? A partir dali, a gente formalizou isso com uma definição formal, com épsilons e deltas, que é uma definição que a gente não vai utilizar aqui, por ser um pouquinho mais complicada, e isso traz alguns detalhes, algumas coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai ver que, a gente vai dizer que tem funções que são contínuas, mas que tem pontos de descontinuidade. Isso pode parecer meio confuso no primeiro momento, mas eu vou tratar de tentar explicar bem isso para vocês, ok? E essa parte de continuidade ela é bastante importante também depois para a gente trabalhar a parte de derivadas e integrais. Algumas coisas a gente só faz em funções contínuas. Então, por isso é importante saber identificar, né, quando que uma função é contínua ou quais seriam pontos de descontinuidade de uma função. Então vamos lá, para uma definição intuitiva de continuidade. Então veja aqui o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó. Uma função f de x é contínua em A C. Então veja que eu estou falando de continuidade pontualmente. Uma função é contínua num ponto. Tá? Então, quando que ela é contínua num ponto? Se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Então, esse aqui é um teorema, na verdade, quando você tem já a definição formal, né? Você consegue provar que isso aqui ocorre por meio da definição formal. Como a gente não vai trabalhar com a definição formal, a gente vai utilizar esse teorema como se ele fosse a definição, ok? Mas isso aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que ele resgata essa ideia de não ter saltos. Se o limite da função é igual ao próprio f de a, isso quer dizer que não há um salto aqui no f de a, tá? Então é isso que significa isso daqui, ok? A gente vai ver alguns exemplos e isso vai ficando um pouco mais claro. Antes, eu queria chamar a atenção para duas coisinhas que ficam subentendidas quando a gente define por meio dessa expressão. A primeira é o seguinte: fica subentendido que o limite existe. Tá? Se eu estou dizendo que o limite é alguma coisa, eu estou dizendo que esse limite existe. Tá? Portanto, se o limite não existir, a função não será contínua naquele ponto. E a outra coisa que está subentendida, se eu posso calcular o f de a, isso quer dizer que o a está no domínio da função. Ok? Isso quer dizer que se o a não estiver no domínio da função, a função não será contínua nesse ponto. Isso é outra coisa que tem que chamar a atenção. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, primeiro gráfico. Tá? Mais intuitivo, sem a regra da função, só para a gente identificar essas coisas. Então aqui, ó, considere a função dada pelo gráfico abaixo. O que está escrito aqui? Ó? F é contínua em todos os pontos de seu domínio, exceto em x igual a 2 e x igual a 3. Então vamos olhar o x igual a 2 e o x igual a 3. Né? Imagine que você vai fazer o gráfico dessa função. Aonde que você precisou tirar o lápis quando você fez esse gráfico aqui? Então, o primeiro que ele fala aqui é em x igual a 2. Ó, x igual a 2. Então, repare que eu tenho um salto aqui. Ó. Então, o limite quando x se aproxima de f de x, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, é menos 1. E quando x se aproxima de 2 pela direita, o limite é 3. Tá? Então, nesse caso aqui, como os limites laterais são diferentes, isso quer dizer que não existe o limite de f de x quando x tende a 2. Não existe esse limite. Tá? Então, portanto, a função não é contínua em x igual a 2.
por esse motivo. Agora vamos olhar aqui no caso x igual a 3. X igual a 3, o limite existe. O limite é para onde a função está vindo, que é essa bolinha aberta, né? O limite é 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 3, né? Eu estou aqui no 3, é 2. Ok? No entanto, o f de 3, ela está definido aqui, ó, nessa bolinha aqui. Então, isso aqui é diferente do f de 3, que é 3. Tá? F de 3 igual a 3. Então, veja que nesse caso aqui o limite até existe, mas o limite é diferente da função aplicada. Tá? Então, basicamente, é esse tipo de situação que a gente vai trabalhar. A gente tem um salto ou pelo limite não existir, né? Os limites laterais são diferentes, ou quando você tem, né, está deslocado aqui. O valor da função não é o limite, é um outro ponto. Aí talvez você já tenha observado, tá, mas eu tenho uma outra bolinha aberta aqui, ó, que é no x igual a 1. Só que veja que não está definido nenhum x, nenhum valor, né, para quando x igual a 1. Não existe o f de 1. 1 não está no domínio da função. Então, como ele não está no domínio da função, não faz sentido eu falar que ela é contínua naquele ponto, né? Mas eu posso falar que ela é descontínua, que é a definição que a gente vai ver agora. Então, uma coisa foi revisando, né? A gente viu a definição de continuidade num ponto, agora a gente vai ver a definição de descontinuidade em um ponto. Então, uma função f é descontínua em AC. São as três situações que a gente viu ali anteriormente. Primeiro, o limite da função é diferente do f da função. Tá? Que é o caso ali que a gente tinha do 3. O limite até batia num ponto, mas a função estava deslocada para um outro valor. O segundo caso, quando não existe o limite, que era ali o dos limites laterais ser diferentes, que era quando x é igual a 2. E o terceiro caso é quando o ponto não está no domínio. Se o ponto não está no domínio, a função vai ser descontínua naquele ponto. Tá? Por que isso gera uma confusão? É aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Por causa desta outra definição aqui. Ó. Dizemos simplesmente que f é contínua, eu não estou falando contínua num ponto, a função é contínua, tá? Se ela for contínua em todo ponto de seu domínio. Então, por que isso aqui gera uma confusão? Se o ponto não está no domínio, ela é descontínua naquele ponto. Mas se ela for contínua em todos os pontos de seu domínio, ela será contínua. Isso quer dizer que uma função pode ser contínua, por ser contínua em todos os pontos de seu domínio, e também ter pontos de descontinuidade. Quais seriam esses pontos de descontinuidade? Os pontos que não estão no seu domínio. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que gera confusão. f de x igual a 1 sobre x. Tá? Veja, essa função aqui, ela é contínua. Por que ela é contínua? Pois ela é contínua, vou colocar aqui, pois f é contínua em todo x pertencente a seu domínio, ou todo A pertencente a seu domínio. Ela é contínua em todo ponto pertencente a seu domínio. Ah, mas o x igual a zero. X igual a zero não pertence ao domínio da função. Se ele não pertence ao domínio da função, ó, ele cai nessa definição aqui de cima. Isso quer dizer que x igual a zero, ou melhor, vou colocar assim, que f é descontínua em x igual a zero. Então, olha só, a função ela é descontínua em x igual a zero, só que x é o único ponto em que ela é descontínua, tá? No x igual a zero. Só que esse ponto não está no domínio. Ou isso quer dizer o quê? Então, em todos os pontos do domínio, a função é contínua. Se ela é contínua em todos os pontos desse seu domínio, a função é contínua. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma função que é contínua, mas que tem pontos de descontinuidade. Quais seriam esses pontos de descontinuidade? Bom, obviamente, então, tem que ser os pontos que não estão no seu domínio. Tá? Então, tome muito cuidado com esse tipo de situação. Tá? A função pode ser contínua e, mesmo assim, ter pontos de descontinuidade. Porque dizer que uma função é contínua, a gente está falando só dos pontos de seu domínio. Ok?
Então vamos ver alguns exemplos. Então vão ser 3 exemplos que eu vou fazer aqui com bastante detalhes para vocês, em que eu vou mostrar como que a gente verifica quais são os pontos de continuidade ou de descontinuidade. Então a primeira função que a gente tem aqui, ó, f de x igual àquele quociente, x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Então a primeira coisa que a gente observa quando a gente vê uma função dessa, né, a gente bate o olho, a gente já olha para o denominador, porque a gente sabe que o denominador não pode zerar, e ele vai zerar quando x igual a 2, né? 2 menos 2, 0. Então isso aqui já está dizendo uma coisa para a gente, que x igual a 2 não pertence ao domínio da função, certo? Não está definida a função para esse ponto. Bom, se esse ponto não pertence ao domínio, então f é descontínua em x igual a 2, pela definição de descontinuidade. Aí se eu perguntar para você, mas a função f, ela é contínua? Né? Eu tenho um ponto de descontinuidade, mas é um ponto que não está no seu domínio. Então eu tenho que analisar os pontos do domínio da função para dizer se ela é contínua ou não. Então, para todo x, então eu vou colocar assim, ó, mais fácil. Ó, para todo a pertencente ao domínio da função. Então, estou pegando todo a diferente de 2. O que seria o limite desse quociente? Eu vou colocar assim só para simplificar, de f de x, quando x tende a A. Uma coisa que a gente já viu com limites é que se a gente tem uma função racional e não há uma indeterminação, né? Se eu substituir o x por a aqui, como a é diferente de 2, não vai ter determinação, não vai zerar o denominador. Então eu posso substituir. Se eu posso substituir, isso aqui vai ser o f de a. Tá? Isso para todo a, pode ser a igual a 3, a igual a 1, a igual a menos 10, a igual a π, para qualquer outro valor de a real, né? Não vai dar indeterminação. Então o limite é o próprio f de a. Isso quer dizer que f é contínua em A. Mas esse A é qualquer ponto do domínio da função. Então, a minha conclusão é que essa função f é contínua. Então, esse aqui é mais um exemplo de uma função que é contínua, pois ela é contínua em todo ponto de seu domínio, e ela tem um ponto de descontinuidade. O ponto de descontinuidade é justamente o ponto que não está no seu domínio. Toda vez que você tiver um ponto que não estiver no domínio da função, ele vai ser um ponto de descontinuidade. Isso não quer dizer que a função não possa ser contínua. Né? Mais uma vez, eu estou sendo repetitivo propositalmente, já que essa definição de função contínua vale só para pontos do domínio da função. Segundo exemplo, então, uma função definida por partes. Tá? Então, veja que como ela foi definida por partes, agora o conjunto dos reais é o domínio da função. Então, ela não vai ter pontos de descontinuidade por não ser um ponto do domínio, né? Já que todos os reais estão no domínio da função. Então, aonde que eu olho? Né? Eu vou olhar justamente aonde que eu tenho uma quebra aqui na definição da função, que é no x igual a zero. Né? É bastante claro, né, que se x for diferente de zero, então vamos colocar assim, ó, para todo a diferente de zero, certo? O limite de f de x quando x tende a A é igual ao f de A. Porque, de novo, é substituição direta. Né? Se o meu A for diferente de zero, é só substituir nessa expressão aqui e vai dar o próprio f de A. Tá? Então, isso quer dizer que f é contínua em x diferente de zero. Vou colocar aqui. f é contínua em x ou em A, tanto faz, em A diferente de zero. Agora vamos analisar quando A igual a zero. Então eu tenho que calcular o limite de f de x quando x tende a zero. Tá? Ele está tendendo a zero, então ele não é zero. Então vale essa expressão aqui de cima. Tá? Então vai ser o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. A gente já viu esse limite aqui em aulas anteriores, né? Tanto faz tender a zero pela direita ou pela esquerda, porque está sendo elevado ao quadrado. Né? Esse limite aqui vai dar mais infinito, certo? Então, o limite existe e ele é infinito. No entanto, esse limite aqui ele vai ser diferente do f de zero.
Porque o f de 0, quando x é igual a 0, a função vale 1. Ok? Então, deu diferente o limite do valor aplicado na função. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que f é descontínua em, colocar a aqui, né? A igual a 0, ou x igual a 0. Certo? Então, nesse caso aqui, f não é uma função contínua. Por quê? Porque ela tem um ponto de descontinuidade em seu domínio. Beleza? Terceiro exemplo aqui para a gente fechar essa primeira partezinha aqui. Então veja que é uma função bem parecida, né? A mesma regra lá da primeira função, primeiro exemplo que a gente trabalhou, mas agora foi definido quando x é igual a 2. Né? Antes eu não tinha, agora eu coloquei o 2 no domínio da função. Eu defini que f de 2 é igual a 1. Tá? Então a gente já sabe que para todo x diferente de 2, né, f é contínua em x. Então, para todo x diferente de 2, f é contínua. Por quê? Porque é substituição direta. Né? Aqui. Então, o limite vai valer. O meu caso aqui é quando x é igual a 2. Então, eu vou ter que analisar o limite de f de x quando x tende a 2. Por que eu não analisei o limite no caso anterior? Porque nem estava no domínio. Então, como não estava no domínio, não ia existir o f de 2. Então, nem precisava calcular o limite. A função já não era contínua e ponto, né? Porque não tem o f de 2, não estava no domínio. Agora, como está no domínio, eu tenho que analisar o limite. Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a 2 daquela expressão ali. X ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Ó, se eu substituir o x por 2 aqui no numerador, ó, vai ficar 2 ao quadrado 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Então, 0 é tanto o numerador quanto o denominador, é uma indeterminação. Então, eu tenho que fazer alguma manipulação algébrica a fim de simplificar algo e poder substituir. A manipulação algébrica que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fatorar esse polinômio aqui, ó, em função de suas raízes. As raízes são 2 e menos 1. Tá? Dá para fazer por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, que eu já estou colocando direto. Então, fatorar é sempre escrever x menos uma de suas raízes, né? X menos 2, e a outra raiz é menos 1. Então, vai ficar x menos menos 1. Tá? Menos menos 1 é x mais 1. Isso sobre x menos 2. Daí eu posso simplificar o x menos 2. Isso vai dar limite, quando x tende a 2, de x mais 1. Agora eu posso fazer a substituição direta, né? Substituindo aqui, esse limite vai dar 3. Então veja que o limite deu 3, mas o f de 2 é 1. Tá? Então vou colocar aqui, isso aqui é diferente do f de 2, porque o f de 2 é 1. Então, como deu diferente o limite do valor aplicado na função, a minha conclusão, né, aqui, é que f é descontínua em x igual a 2. Tá? O caso anterior ela também era descontínua, mas ela era descontínua porque nem estava no domínio. Agora ela é descontínua por outro motivo, porque o limite deu um valor diferente daquele aplicado no domínio. Então eu não posso dizer que essa função é contínua. No caso anterior eu podia dizer porque ela era contínua em todo ponto do seu domínio. Agora eu encontrei um ponto que está no seu domínio em que a função não é contínua. Aí se você deve estar pensando, bom, mas se eu tivesse definido aqui ó, que o f de 2 fosse 3, aí bateria, né? Então daí, ok, a função seria contínua em todos os pontos do seu domínio, inclusive no x igual a 2. E eu não teria essa descontinuidade. Bom, alguns resultados que a gente precisa ver aqui. Alguns vocês já devem ter percebido intuitivamente, outros eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, o primeiro teorema, se eu tenho duas funções que são contínuas num determinado ponto, né, e C é uma constante, então essas outras funções aqui também serão contínuas.
Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a soma de funções contínuas é contínua, a subtração de funções contínuas é contínua, uma função contínua multiplicada por um escalar continua sendo contínua, o produto de funções contínuas é contínua e o quociente de funções contínuas é contínua. Isso para pontos em que não zeram, né, a função do denominador. Porque se zera o denominador, sai do domínio da função quociente e daí acaba virando um ponto de descontinuidade. Tá? Isso aqui ocorre, eu não vou fazer aqui para a gente não se estender muito, mas isso ocorre diretamente das propriedades de limite. Tá? Lembra que limite da soma era a soma do limite. Então, quando a função é contínua, é quando o limite é igual ao próprio f de a. Então, se você pode separar em limites, vai valer tudo isso daqui também. Tá? Vem direto das propriedades de limites. É bem simples mostrar isso daqui a partir daquelas propriedades anteriores. Tá? Que é o que está escrito aqui. As provas seguem diretamente das propriedades de limite. Isso aqui a gente já usou implicitamente esse teorema. Toda vez que a gente calcula o limite, a gente está usando ele implicitamente. Tá? Mas mais para frente, na parte de derivadas, isso aqui vai ser importante para a gente. O outro teorema, esse aqui não é tão simples de provar, você tem que provar cada um dos casos aqui. Né? São várias situações, mas ele é muito importante. A gente consegue pular muitas etapas aqui sabendo disso daqui. Ele nos diz quais funções são contínuas em todo o seu domínio. Funções polinomiais, funções racionais, funções raízes, isso por uma questão de substituição direta. Tá? Funções trigonométricas, exponenciais, inversas trigonométricas e logarítmicas. O que são as funções inversas trigonométricas? Né? São as funções do tipo arco-seno, arco-cosseno, vou colocar aqui arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, etc. Tá? Só para dar uma ideia para vocês, né? Eu sei que, por exemplo, o seno de 30 graus, tá? Escrevendo em radiano, 30 graus seria π sobre 6. Então, o seno de π sobre 6 é igual a meio, certo? Isso vem lá da tabelinha lá do seno e do cosseno, ok? Tá certo aqui? Π sobre 6? Acho que tá, beleza. Bom, o que significa então? O arco-seno é a inversa. Então, arco-seno de meio é igual a π sobre 6. Isso que é uma inversa trigonométrica, tá? Só para não passar batido isso daqui. Então, essas funções aqui, elas são contínuas em pontos de seu domínio. É isso que esse teorema diz. Um outro teorema, que também é importante para a gente vai fazer um exemplo. Ele diz o seguinte, ó, f é contínua em B, e o limite de g de x quando x tende a é B. Então, o limite de f de g de x quando x tende a é o f de B. O que significa isso? Eu vou explicar melhor nessa expressão aqui de baixo. Quando você quer calcular o limite de uma composição de funções, tá? Se a função de fora for contínua, ela sai do limite. Tá? Então fica f, é como se o limite passasse para dentro aqui. Ó. Então fica f do limite de g de x. É isso que esse teorema aqui diz. E eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Ó. Um exemplo que pode parecer complicado quando a gente olha, né? Calcular esse limite, o limite do arco-seno desse quociente. Bom, mas a gente acabou de ver, né, que o arco-seno é uma inversa trigonométrica, então ela é contínua. Então eu posso tirar ele do limite. Então isso aqui vai ficar o quê? Arco-seno, aí o limite vem para dentro. Limite, quando x tende a 1, aí eu vou colocar aquele quociente ali, ó, 1 menos raiz de x, 1 menos x. Tá? Agora eu vou calcular só isso daqui, ó, só esse limite ali que está ali dentro. Eu vou fazer separado aqui embaixo para ficar um pouco melhor. Ó, vou colocar aqui. Tá? Então vamos calcular o limite de 1 menos raiz de x, 1 menos x, quando x tende a 1. Certo? A gente viu que quando a gente tem esse tipo de limite, o que a gente faz é normalmente multiplicar, né? Se dá uma subtração, a gente multiplica pela soma, para ficar um produto pela soma e pela diferença, certo? Se fosse uma soma aqui, eu multiplicaria pela subtração. Tá? Fazendo isso, como que vai ficar? Então, limite quando x tende
A1 em cima, né? É um produto da soma pela diferença. Então, por produtos notáveis é o quadrado do primeiro, o quadrado de 1 é 1, menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de x é x. Embaixo, ó, veja que já apareceu um menos x, então eu vou deixar um menos x aqui, já deixo ele assim, para eu poder simplificar, que multiplica 1 mais raiz de x. Daí simplifica, né, vai ficar limite, como a gente simplificou em cima, fica 1, e embaixo 1 mais raiz de x, quando x se aproxima de 1. Tá? Aqui a gente pode substituir, não vai dar nenhuma indeterminação. Então, quando x se aproxima de 1, isso aqui vai se aproximar de meio. Certo? Então, bom, agora, voltando ali no nosso caso, né, eu calculei o limite, então isso aqui vai dar arco seno de meio. Certo? Arco seno de meio, como a gente viu ali anteriormente, é π sobre 6. Ou 30 graus, se você quiser escrever em graus. Né? Normalmente a gente usa radianos para as funções aqui. Tá? Então esse é um exemplo em que a gente calculou relativamente simples um limite que parecia bem complicado, utilizando essa propriedade. Né? Função contínua, eu posso tirar ela. Isso às vezes eu posso fazer, por exemplo, se eu tenho uma raiz, né? Raiz de uma expressão, eu posso tirar a raiz do limite, calculo só o limite do que está dentro, entre outras coisas. Tá? Mais algumas coisas aqui que a gente tem. Esse aqui é um teorema, esse aqui é bem simples, né, a demonstração dele. Eu vou dar uma ideia só, mas ele está dizendo o seguinte, ó, fg, duas funções contínuas, né, em A e f também é contínua em g de A. Isso aqui para que faça sentido a composição. Então a função composta, f bola g, né, também é contínua. Basicamente esse teorema está dizendo que a composição de funções contínuas, quando faz sentido a composição, é uma função contínua. Tá? Por que que isso ocorre? Né? Basicamente, eu tenho que mostrar que o limite de f de g de x, quando x tende a A, é igual ao f de g de A. Pelo teorema anterior, se f é contínua, né, ele sai do limite. Então, fica f de limite de g de x quando x tende a A. Bom, mas se g é contínua, então isso aqui vai dar g de A. Então, fica f de g de A, que era o que eu queria mostrar, né? Que o limite de f de g de x, quando x tende a A, é o f de g de A. Então, a composição também é contínua. Isso é bem tranquilo. Isso aqui é praticamente a demonstração do teorema. Tá? Se fosse uma demonstração formal, a gente só escreveria um pouco mais os detalhes ali, as coisas que eu falei, né? Enquanto eu fazia a conta. Aqui a prova, né? A ideia da prova, pelo menos. Bom, um exemplo aqui. Ó. Então, esses exemplos aqui não tem nem muita conta para fazer, é só para mostrar para vocês. A função seno de x ao quadrado é contínua. Por que que ela é contínua? X ao quadrado é contínua e seno é contínua, então é uma composição de funções contínuas. Essa outra função aqui, ó, g de x, é ln de 1 mais cosseno de x. Cosseno é trigonométrica, então é contínua. A função constante é contínua, então a soma de funções contínuas é contínua. Aí o ln também é uma função logarítmica, então ela é contínua, então a composição de funções contínuas é contínua. Tá? Então isso aqui também vai ser contínua em seu domínio. Então tem que tomar cuidado aqui que não vai ser para qualquer, não vale qualquer x aqui, né? O logaritmo ele tem que ser, a gente só calcula o logaritmo para valores positivos. Né? Apesar que tem esse 1 aqui somando aqui, né? Mesmo assim quando o cosseno dá menos 1 ele vai zerar, então não está no domínio. Então para o domínio em que faz sentido toda essa composição aqui, né, a função vai ser contínua. Tá? Mesmo assim a gente pode dizer que essa função é contínua porque ela é contínua em todo ponto do seu domínio. Então, esse foi, né, a nossa primeira parte da aula falando sobre continuidade. É um assunto um pouquinho mais teórico, mas que a gente vai precisar dele mais para frente. Mas basicamente o que a gente vai utilizar mais para frente é esse tipo de coisa aqui, né, de olhar uma composição de funções contínuas e saber identificar então que ela é contínua e por causa disso eu vou poder aplicar algumas coisas de derivadas e integrais. Então, por hora é isso daí. Espero vocês ali no próximo vídeo. Valeu, até!